Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês um bolinho para falar com importância sobre as cores escuras no bolo. E essas cores escuras podem até influenciar, tá bom? O resultado do seu trabalho, também a qualidade do seu produto, tá bom? Então, fica até o final para você ver todas as dicas que eu vou dar aqui. E primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de poder trazer essas informações para vocês, trazer esses conhecimentos, né, que a gente vai adquirindo aí com o tempo e também com os nossos estudos, né? Então, nós vamos começar o vídeo. Hoje vai ser uma aulinha um pouco mais comprida, né? A aula que a gente faz aqui, porque eu gosto de explicar com detalhes, né? Os videozinhos mais curtos, eles ajudam, mas a verdade é que a aula, ela traz um pouco mais de conteúdo, né? Um pouco mais de detalhe, porque a gente pode falar com calma sobre o detalhe de cada bolo, tá bom? Nós vamos começar, o nosso bolinho hoje é um bolinho pequeno, e é do tema do Flamengo. Então, nada melhor, né? O tema do Flamengo, que é vermelho e preto, né? São cores que, infelizmente, se não tomarem certos cuidados, elas podem trazer um amargo para o sabor do seu chantilly. Então, fique até o final para você não perder nenhuma dessas dicas, tá? Então, nós vamos começar aqui com o nosso bolinho, aqui a nossa forma. Já foi prensado esse bolo, eu gosto sempre de prensar os meus bolos de um dia para o outro, tá? Sempre. Se acontecer de eu precisar fazer no mesmo dia, como eu já ensinei aqui, eu ponho uma casquinha de chocolate na lateral, bem fininha, mas que serve como se fosse uma cinta. O ideal é que o bolo fique, né, prensado na geladeira pelo menos aí 24 horas, no mínimo, ou mais ou menos 12 horas mais ou menos, 24 horas se for possível, mas se não for, umas 12 horas já ajuda bastante, tá bom? Mas o ideal é que você deixe sim descansar esse bolo. A massa, ela fica numa textura um pouco mais firme, o recheio também. Então é importante essa prensagem, né? Prensar o bolo, deixar descansar. Como eu falei, se for no mesmo dia, a gente coloca uma casquinha de chocolate, porque o bolo tá macio, tá bem, né, fresquinho, então o risco dele quebrar, desmontar na hora do transporte, né, tá segurando ali, o risco é bem maior do que um bolo que descansou, tá bom? Então nós vamos começar aqui, é um bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá, por 10 centímetros de altura. Esse aqui é a massinha de chocolate, né, vocês vão ver consequentemente, né? Mas outra coisa também que é importante dizer, se você trabalha por quilograma, se o seu caso for trabalhar por quilograma, no meu caso aqui, a massa de chocolate, por a gente acrescentar o cacau, né, para transformar ela de chocolate, o bolo fica um pouquinho mais pesado, tá? Então é importante que você explique isso para o seu cliente. Porque eu gosto sempre de conversar todos os detalhes com meus clientes. Porque para evitar que no final, né, na hora que for pesar, na hora que for, mas você não me disse, poderia ter me dito, que eu não teria feito. Então é importante que você tenha essa consciência de que você precisa deixar tudo amarradinho, né, tudo bem certinho com o seu cliente, para não ter nenhum tipo de constrangimento depois, né, nenhum tipo de conflito depois, para evitar, né. Então a gente vai colocar aqui a nossa forma, nossa bandeja, forma, vai botar a nossa forma na nossa bandeja. Vamos arrumar aqui o centro do bolo, onde eu quero que ele fique. E eu gosto de passar essas informações porque a gente sabe que tem pessoas né, diariamente aí começando a confeitaria, então a gente precisa passar essas informações, né? Algumas pessoas, né, que já estão seguindo a gente há um tempo aí, já estão um tempo na confeitaria, então talvez algumas informações aqui sejam desnecessárias, mas para algumas pessoas é necessário, né? Elas precisam dessas informações. Outra coisa importante, esse saquinho aqui que eu utilizo, né? Algumas pessoas me perguntam, é saquinho de feira, né? Aqueles que a gente põe no mercado, põe legumes dentro, né? Eu compro a bobina, que eu acho que fala assim, né? O rolinho com vários, porque fica mais barato, né? Se você comprar muito pouco. Eu compro, acho que, se eu não me engano, vende que 100 ou 200 unidades. Então rende bastante, tá? Então eu gosto de utilizar ele porque ele é firme, né? Ele é bem firme, ou seja, na hora de sair da forma, ele não me dificulta, assim, não rasga, né? E também, por ele ser mais firme, se por um acaso ficar um pedacinho dentro do bolo ali, na hora que eu estiver prensando o bolo, né? Eu tenho um vídeo ensinando aqui a rechear bolo, que eu ensino como você vai fazer essa prensagem para evitar que esse saquinho fique muito dentro do seu bolo. Porque quando você for puxar, existe o risco de ficar um pedacinho. Então, para evitar que esse risco aconteça, a gente faz isso. Para a gente ter uma forma de prensar esse bolo para evitar. Porque vamos supor que você puxa esse plásticozinho e fica um pedacinho lá. Seu cliente vai ver isso, né? Vai consumir, pode fazer mal, engolir, né, esse pedacinho de plástico. Então o ideal é que você tenha muito cuidado na hora de prensar. Então assiste lá o meu videozinho de como você prensar o seu bolo, que aí você não vai ter problema, tá bom? A gente fala todos os detalhes lá. Gente, esse bolo aqui vai ser, no caso, a maior parte dele vai ser branca.
E nós vamos colocar aqui cores, né, o vermelho e o preto, para simbolizar o Flamengo, mas eu vou mostrar para vocês como eu vou colocar aqui também, é uma dica muito legal para você dar para o seu cliente aí. Só um minutinho que eu vou pegar aqui minha espátula. Então, primeiramente, a gente precisa blindar esse bolo com chantilly. Blindar, eu digo, né, fazer uma pré-camada aqui nesse bolo, né? Aqui tem uma, não sei se vocês estão vendo, tem uma rachadura, mas é na própria massa, tá? Não é estrutural, não, tá bom? É só na massa mesmo que ficou um pedacinho aberto. Então, nós vamos aqui agora, deixa eu só ver se eu coloco um pouquinho pra cá, porque a minha mesinha aqui é petitinha, então eu tenho que me virar, né? Então, nós vamos fazer a pré-camada. Agora, nesse momento aqui, gente, eu não me preocupo tanto com a textura do chantilly. Não tem tanta importância pra mim essa textura, fazer, eu preciso estar a textura certinha, não. Essa pré-camada aqui não importa, tá? Essa pré-camada é só pra gente tampar os buraquinhos. Por que a gente tampa os buraquinhos? Quem já segue a gente aí já sabe de cor, né? O que a gente tampa? Mas a gente tampa esses buraquinhos para evitar, né, que migalhas ficam soltas e na hora que você for passar a camada principal venha ficar aparecendo. Também, né, a temida bolha. Porque se a gente colocar aqui, ficar um buraquinho, por exemplo, ficou um buraquinho aqui, eu vou fazer já direto a camada principal. Esse buraquinho reteu ar. Então, consequentemente, com a pressão ali do bolo e tal, que começa às vezes até a sentar um pouquinho, essa pressão, esse ar vai querer sair. Então, aí vem a bolha, né? Então, destrói, né? Destrói não, mas fica feia a nossa decoração. Vamos supor que essa bolha dê exatamente onde você não consegue tampar. O que você vai arrumar? Refazer o bolo em cima da hora? Porque muitas das vezes essas bolhas não aparecem de imediato, assim que você termina de fazer o bolo. Às vezes você vai deixar ali o bolo meia hora na geladeira, você vai ver, tem uma bolha enorme lá que você tem que estourar ela e arrumar. Já ensinei aqui no canal também como você fazer se acontecer, mas acredito que não vai ter um vídeo específico falando disso, eu não acho que não tem, mas eu falei de uma decoração. Aconteceu uma bolha, Lidiane, eu fiz a pré-camada, mas apareceu uma bolha. Pega um palitinho de dente, estoura essa bolha, faz um finquinho, né, um buraquinho só, não fica, né, aumentando o buraco não, porque senão vai ser pior pra você, né, pra você arrumar. Então finca o palitinho de dente, espera esse ar sair, fica no mesmo lugar algumas vezes, no mesmo lugar, não pra fazer várias. Se você tiver a possibilidade de tampar, você pode fazer ali vários furinhos ali ao redor, mas bem num espaço bem pequenininho para ficar aquela, né, não aumentar demais o problema. Então você dá ali umas fincadinhas com palito de dente, né, e você vai ver que o ar já vai sair. Então, se você puder conseguir tampar com um topperzinho, né, um papelzinho, alguma coisa do tema, uma florzinha, show, né, tipo pro trabalho. Não conseguiu, não tem nada que você possa tampar ali. Você vai ter que passar a espátula com muita leveza, tá? Você precisa passar a espátula com cuidado, para você consertar, mas você tem que tomar muito cuidado, porque se você passar muito forte, a mãozinha tem que ser de fada, se você passar muito forte, é provável que você vai estragar a decoração, porque você vai mexer mais do que deveria mexer, então, muito cuidado. O melhor que você tem a fazer é tampar com alguma coisa, tá? Com uma borboletinha, por isso que é importante que você tenha algumas coisinhas aí no seu ateliê, na sua casa, né, que você tenha alguma coisa que você possa utilizar para tampar esse buraquinho. Manda imprimir aí, né, borboletinhas, deixa aí guardadinho assim, borboletinhas, uma florzinha, balão, né, você enche um balãozinho aí bem pequenininho, como eu já ensinei aqui no canal a fazer, bem pequenininho, põe no lugar, se combinar com a decoração. Por isso que nesse momento você tem que ter calma, parar e pensar o que você vai fazer. Bom? Então eu quis passar isso aí porque é uma dica para vocês aí, tá bom? Então agora a gente vai passar a pré-camada. Como eu falei, não estou me preocupando aqui com a textura do chantilly, porque não vai fazer diferença, porque é uma quantidade bem pouquinha, então não tem por que me preocupar agora. Mas também se você tiver texturizado seu chantilly, também não tem problema nenhum, tá? Pode passar. Então, gente, ó, eu preciso tampar tudo, principalmente entre o bolo e a bandeja, tá? Essa partezinha aqui entre o bolo e a bandeja, você tem que tampar. Essa mais do que nunca. Porque a maioria das vezes as bolhas vêm dali, tá? E assim, gente, quando eu descobri essa questão da bolha, né? Porque tava dando muita bolha, eu falei, ai, o que eu faço, né? Quando eu comecei a trabalhar com as espátulas, né? Com o bolo espatulado. Eu tô tirando um pouquinho de excesso aqui, gente, um pouquinho de excesso. Quando eu comecei a trabalhar com os espatulados, essas bolhas vinham, eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Né? O que eu devo fazer? Então eu fui percebendo, né, que eu tinha que fazer alguma coisa nesse sentido, de se a bolha é porque tem ar, então eu preciso
tampar esse ar, né? Acabar com esse ar. E a única forma de acabar com esse ar seria fazer uma pré-camada, tá? Por isso que aqui eu me preocupo tanto, ó. Aqui eu me preocupo mesmo. Eu fico muito, porque assim, a gente não adianta, gente, a gente fazer um bolo lindo e no final das contas tem que arrumar o bolo, né? Não é uma coisa legal. Deixa eu só pegar aqui minhas interfolhas que eu acabei esquecendo pra gente utilizar aqui. Então, gente, ó, eu peguei minha interfolha aqui, que eu até gosto de mostrar pra vocês aí, ó. Que são essas aqui que eu utilizo aqui na loja pra limpar a minha bandeja. Pode utilizar também aqueles Perflex, né? Aqueles paninhos azulzinhos. Só que o ideal é o papel. O papel é mais higiênico, né? E não é caro, não. Um pacotão cheio dessa folhinha foi R$11. Então, assim, vale a pena até mesmo por questão de higiene. Nem gosto, tô limpando aqui, ó. Aí o que acontece? A minha espátula, como eu estava fazendo a pré-camada, o chantilly que sobra um pouquinho na minha espátula, ele fica um pouquinho sujo. Então, eu uso aqui para terminar para tirar o excesso, mas eu tenho que limpar ela. Por que eu tenho que limpar? Porque se eu for passar ela aqui e ela estiver suja, vai sujar minha decoração, ainda mais que o bolo é branco. Vou agora texturizar um pouquinho meu chantilly, gente. Utilizo leite, tá? Qualquer marca. Posso utilizar leite condensado? Pode. Só que o leite condensado, como eu já disse aqui, é um produto bem caro, né? 1 litro de leite eu pago na minha região R$3, né? Às vezes R$2,50, vem na promoção. O leite condensado, 395 gramas, né? Ele é R$4. Então é muito mais caro, né? Então, assim, e o leite, gente, ele dá a mesma textura. Eu, particularmente, ainda prefiro do leite, né? Utilizando o leite para texturizar, porque o leite, eu percebo que ele texturiza de uma forma assim, sem perder muito a textura do chantilly. O leite condensado parece que ele deixa o chantilly ainda mais mole, eu acho, né? Mas claro que cada um tem a sua visão, né, a respeito disso. Eu falo que nesses momentos assim, coisas que dão para você substituir, para você ter um custo menor, substitua. Como, por exemplo, o leite. Qual que é a diferença do leite condensado com o leite aqui? O leite condensado é mais gostoso, mas também existe o risco de deixar o seu chantilly ainda mais doce. Então, o meu leite aqui, eu faço a minha misturinha, né, para fazer o meu chantilly, e o meu leite, ele vai dar um equilíbrio, ele não vai deixar o chantilly muito doce. Mas vai tirar o doce? Não, não vai tirar o doce. Ele vai ajudar na textura, mas não vai deixar o meu chantilly mais doce. Então, eu particularmente gosto mais do que o leite condensado, e até mesmo porque é mais caro, né? Então, ó, textura, a gente vai mexendo. E é devagar, tá, gente? Não ponha leite, muito leite, e depois você mexe. Põe um pouquinho, mexe, depois você põe mais. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. Eu gosto de colocar num copinho esse leite, que a caixinha tá cheia, mas acabei esquecendo. Então, ó, tá ficando perfeito, ó. Chantilly no braço, tá, gente, ó. Entendi que meu braço tá moído. Porque o que acontece? O chantilly, quando ele, pelo menos a marca que eu uso, né, que é da Flashman, e não é patrocínio, mas fica a dica aí, né? Eu sempre falo, que fica a dica, vai aqui, né? Então, assim, é uma marca muito boa, eu gosto muito de utilizar ele. Eu utilizava outras marcas, mas tive alguns problemas, né, com elas, muito instável. Uma hora tá bom, outra hora não tá. Então, tipo assim, é uma coisa que não dá pra ficar contando, sabe? Então, eu falei, não, preciso de uma marca que eu possa contar sempre. E a Flashman tem um bom tempo que eu estou utilizando ela e, assim, nunca tive problema com a marca. Né? Nunca tive chantilly que desandou. Eu já tive marca aqui, gente, que eu comprei, que eu tive que devolver o fardo. Né? Eu comprei um fardo fechado de chantilly. Eu tive que devolver. Não, na verdade, não, mentira. Não devolvi. Na verdade, eu entrei em contato com a empresa me mandou outra caixa e eles não quiseram aquele fardinho. Mas para mim também não adiantou nada, não servia para mim. Aqui, eu poderia fazer outra coisa, mas para mim aqui nos bolos não servia, porque o chantilly estava extremamente mole, né? Então ele não chegava no ponto. Então essa empresa, né, me deu outra caixa, mas também não quis que eu enviasse o fardinho, né? Fardinho com que estava dando problema. Acredito eu que eles já devem ter uma noção, né, do lote, que eles me perguntaram qual era o lote, né? Devia ter uma noção do lote que estava dando problema. Então, enfim, né? Não deu para me utilizar muita coisa, porque para bolo era impossível, porque estava muito mole mesmo, gente. Então, utilize marcas que te dão confiança, tá? Marcas que
te dão segurança, a palavra é essa, que te dão segurança para você fazer um trabalho eficaz, um trabalho bonito, um trabalho de qualidade. Porque não adianta nada você pegar uma marca aí que é mais barata, mas que um dia tá bom, outro dia não tá. Eu falava que o chantilly tinha vida própria. E tinha dia que ele tava bom, tinha dia que não tava. Deixa eu pegar meu saco de confeitar aqui. Então, assim, não pode ser assim. A gente não pode trabalhar com um produto que tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Gente, eu peguei aqui uma manga de confeitar já usada, para mostrar para vocês aqui que vocês podem reutilizar a sua manga de confeitar. Eu sempre corto aqui, né, na pontinha, e lavo a minha manga de confeitar. Eu pego a manga de confeitar, tiro o excesso de chantilly na água, pego uma buchinha do sabão, lavo tanto por fora quanto por dentro. Enfio mesmo a mão e vou esfregando por dentro. Não há problema nenhum você fazer isso. É como um plástico qualquer. Ah, Diana, mas tem fissurinhas aqui. Mas tem muitas vasilhinhas aí que a gente utiliza facas, aquilo que acaba cortando. Não tem jeito, gente. Então, o ideal é que você lave muito bem e elas vão ser reutilizadas aí, no máximo aí, umas 3 a 5 vezes aí elas são reutilizadas, depois elas começam a furar, né? Acaba aqui rasgando, porque eu gosto de utilizar a espátula aqui, tô até pegando a espátula aqui pra empurrar o chantilly, né? Essa espátulazinha aqui, ó, para empurrar meu chantilly para baixo, então acaba que às vezes dá umas fissurinhas e acaba rasgando, tá? Então eu reutilizo, mas acaba que às vezes, muitas vezes não dá para reutilizar muitas vezes. Então, gente, ó, já texturizei aqui meu chantilly, uma conferidinha, depois que a gente colocar no bolo já era. E o chantilly poroso não fica bonito. E aqui em cima, gente, eu vou fazer uma camadinha bem fininha, porque meu intuito aqui não é deixar aqui grosso não, tá? Então eu faço com a espátula aqui mesmo. Você pode fazer com a mão de confeitar, se tiver aqui na lateral já ir fazendo pra cima, tá? Não tem problema não, se vocês acharem melhor. Eu gosto de fazer assim porque às vezes o bolo já tá um pouquinho alto, eu não quero colocar tanto chantilly. Então eu uso dessa forma pra ficar um pouco mais, menos grosso, né? De chantilly. Mas então, gente, sobre a questão da marca do seu produto, não quer dizer que a mais cara é a melhor e que a mais barata é a pior. Não é isso. Porque eu conheço marcas que são mais baratas e são ótimas. Porém, você precisa avaliar tudo isso, tá? Não é só pela marca. Ah, não, porque marca conhecida, porque fulano de tal usa tal marca. Eu segui algumas pessoas que sigo até hoje, né, no Instagram, que usam essa marca que eu não me dei bem. Então, cada um, né? Tem pessoas que vão conseguir utilizar. Gente, só vou tirar um pouquinho aqui de excesso, porque um pouquinho bem recheado aqui embaixo. Aí deu uma barriguinha aqui, eu tiro. Porque às vezes a gente recheia um pouco mais e o recheio começa a dar uma saidinha aqui. A gente arruma, tá? Vou colocar esse restinho aqui. Porque, às vezes, por questão mesmo de colocar um pouquinho mais de recheio, acaba que o bolo começa a jogar um pouquinho para fora. Então, por isso, gente, que a hora que você for rechear o seu bolo, tem que haver equilíbrio também no recheio. E um ponto bom, e olha que o meu recheio é um ponto ótimo, tá? Então, ou seja, aconteceu aqui provavelmente porque eu coloquei muito recheio. Então, fiquem atentos a isso aí também, que é importante. Então, vamos agora começar. Já fiz aqui em cima, tá lisinho, branquinho. Agora eu vou começar na lateral. Opa, quase que cai. Sempre mexendo no chantilly, vocês podem perceber que eu deixo o chantilly parado um pouquinho, já vou lá e mexo nele de novo. Minha manga de confeitar. Segura aqui, ó, faz como se fosse um copo, vai ficar mais fácil. E taco o chantilly. Gente, aconselho vocês a comprarem manga de confeitar, só nessa aqui, um pouco beiradinho. Mangas de confeitar que sejam firmes, tá? Que sejam um saco firme. Porque tem umas mangas de confeitar tão ruins, que é tão fininha, você usa uma vez só e tem que descartar. Então pense em uma coisa um pouco, talvez um pouco mais cara, mas que você utilize várias vezes, tá? Vamos agora começar, né, a nossa lateral. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos começar bem do cantinho aqui, bem assim, bem encostadinho na bandeja e encostar no bolo, tá? Ó.
Não pode haver aqui erro também, porque senão vai dar bolha. Então você tem que fazer com que o chantilly, você esprema ele, ele cole no bolo. Se você chegar com a mão frouxa, a hora que você estiver passando o chantilly, vai ficar um espaço ali e também vai dar bolha, tá? Então grude bem a pontinha aqui, ó, encostando assim no bolo, bem encostadinho no bolo, para que você evite esse problema. As outras partes também são assim, mas é um pouquinho menos, mas também tem que tomar cuidado. Porque a bolha pode vir de qualquer lado do bolo. Em cima, embaixo, é parte, né? Então, ó, a gente vai até em cima aqui. Aqui, gente, eu tô utilizando a manga de confeitar com o bico, tá? Com o bico perlê que eu costumo utilizar. Se você quiser, você pode utilizar um bico perlê aí. Mas se você utilizar só a manga de confeitar, dá no mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, sempre colocando chantilly, eu vou empurrar ele para baixo, tá? Com a minha espátula. Por que eu faço isso? Para ver uma ordem, né? Para ver como é que fala? Um capricho. Porque quando eu faço aqui, ó, quando eu pego e faço assim com a mão de confeitar, se eu não tivesse empurrado o chantilly que estava aqui na borda para baixo, esse chantilly ia sair para fora, sujar minha mão, ia fazer muita bagunça. Então, a gente tem que ter uma ordem também, como é que fala, um cuidado, né, um capricho nessa questão para evitar a sujeira, muita sujeira, porque é verdade que decorar bolo já dá uma sujeirinha. Ainda mais quando o bolo é escuro, que é o que vai acontecer, né, uma parte do bolo é escura, que é o que vai acontecer aqui, tá? Só tô preenchendo um pouquinho aqui em cima, que faltou uns pedacinhos. Então agora nós vamos, só porque eu coloquei um pouquinho de cima, gente, eu só vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Só pra gente começar na lateral. Pronto. Pegaremos a nossa espátula lisa, tá? Que no caso aqui eu quero o bolo liso. Vou colocar a minha espátula na bandeja dessa forma e vou dar uma leve levantada, ó. Vou mostrar aqui pertinho pra você, só pra você ter uma noção. Imagina que a minha mão é a bandeja. Então eu encostei na bandeja e vou dar uma leve levantada. Por que eu levanto? Porque se eu vim raspando assim, ó, vai raspando na bandeja, não é interessante. Então é interessante que você dê uma leve levantada. Podem perceber que é um pouquinho, ó. Porque essa pontinha aqui precisa encostar no bolo. Ela precisa estar encostando na base, né? Entre a bandeja e o bolo, ela precisa encostar para dar a quininha inferior. Então eu preciso fazer isso, dar uma levantadinha. Tem algumas espátulas, né? Quando você compra, e ela já vem com esse altinho, né? Ela já vem com esse um vãozinho aqui para evitar raspar tanto na bandeja, né? Então, ó, nós não vamos passar a espátula assim, e sim dessa forma, tá bom? Eu vou encostar no bolo sem botar força, olhando para a espátula, segurando a espátula, 4 dedos aqui atrás e um aqui na frente, segurando a espátula firme, porém não utilizando força, só estou encostando no bolo e a bailarina, ao girar, ela faz com que o bolo vá se alisando. Mas eu não ponho força, eu só seguro. Estou olhando para a espátula e não para o bolo. Por quê? Porque se a espátula ficar torta, né, eu estiver olhando para o bolo e a espátula estiver torta, o bolo consequentemente ficará torto. Passei bastante, ficou alguns vãozinhos, né, uns buraquinhos sem chantilly, e a gente vai agora acrescentar chantilly. E é normal que isso aconteça, tá? Porque muitas das vezes, quando a gente está aplicando chantilly, o bolo a gente costuma aplicar, às vezes, uma parte um pouco menos, outra um pouco mais, então a gente vai consertando. Depois que eu apliquei esse chantilly para consertar, eu preciso passar a minha espátula para, como é que eu vou dizer, para alisar um pouquinho esse chantilly, para evitar que na hora que eu tiver alisando aquela outra espátula, esse chantilly venha a ser arrancado. Então, por isso que eu gosto de, toda vez que eu ponho, aplico um pouco mais de chantilly, eu gosto de arrumar com essa espátula aqui. Eu acho que é bom porque ajuda, né? Porque são detalhes, gente, que ajuda você, né, a concluir um trabalho bonito. Então, ó, colocamos a espátula novamente. Estou olhando para a minha espátula.
cara de séria, que eu sempre fico olhando para esse fato, mas é porque tem que ser concentração. Agora eu vou dar mais uma corrigidinha aqui embaixo, que faltou chantilly. Por que que acontece? Se você nessa hora não prestar atenção no que você está fazendo, é provável que o seu bolo fique torto e você vai perceber depois. Então é importante que você preste muita atenção, tá? Se você estiver decorando seu bolo. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com pessoas conversando comigo. Eu faço esses vídeos aqui pela graça de Deus, porque eu sou muito uma pessoa que gosta de concentrar muito, né? Então eu gosto muito de ficar concentrada. Então, assim, eu não gosto muito que pessoas ficam conversando comigo na hora que eu tô decorando, porque é concentração, gente. Alguns dizem, é só um bolo. Não, é concentração. É um produto de qualidade, então tem que ter concentração. Ó, olhando assim, tá perfeito. A lateral, ok. Essas bordas, gente, as bordas, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, melhor pra vocês verem, ó. A borda vai ser uma borda irregular, tá bom? Não vai ser uma bordinha, uma quina, né? Uma quina perfeitinha, vai ser irregular, tá? Nós vamos passar aqui fazer um detalhezinho, né? Então vai ser irregular, beleza? Então, gente, só pra concluir aqui, concluir no caso a parte branca, né? Que a gente vai vir falar sobre as partes escuras, né? Eu vou passar só um pincelzinho em cima, o pincelzinho a gente só encosta e gira a bailarina, tá? Eu não faço assim com força, porque isso pode marcar demais e aparecer o fundo do bolo, ainda mais que essa massa é de chocolate. Vai aparecer mais ainda, tá? Então, só vou olhar aqui, poderia ser a parte de trás, para eu começar a parte de trás, mas assim, aqui o pincel não faz muita diferença. Então, ó, só encostei, tá vendo? A bailarina está girando, porque tem que ser suave. Não pode ser um risco que vai aparecer o fundo do bolo, né? E aqui, gente, eu vou limpar aqui o restinho de chantilly que ficou nessa parte aqui de baixo, tá? Vou tirar o excesso com papel. Chantilly branco é bênção, né? Chantilly branco é uma beleza. Agora, nós vamos utilizar aqui o vermelho e o preto, que já são um problema, não só para o sabor do seu bolo, mas também para a bandeja do seu bolo. Porque tem umas bandejas que costumam agarrar um pouco a cor. Não é fácil, não. Tá? Dá trabalho, não é fácil. Então, o ideal é que você tome esse cuidado. Então, devagarzinho. Um tanto aqui, porque no caso esse bolo aqui é branco, né? E agora, gente, só colocar no cantinho aqui nas coisinhas, que são muitas. Vou colocar esse restinho de chantilly aqui no meu bol. E agora nós vamos pro detalhe desse bolo tão esperado aí, que é sobre as cores, né? Ah, não, primeiramente, gente, tem um detalhezinho que eu vou mostrar pra vocês, que tava lá na inspiração que a cliente me mandou. Deixa eu tirar pra cá. Que coloquei aqui um pouquinho de pó, né? Dourado, da Mago. E eu vou misturar um pouquinho de uma solução, no caso aqui, uma bebida destilada, né? Uma bebida alcoólica, onde eu vou colocar um pouquinho aqui. Pode usar a solução alcoólica? Claro que sim, né? E também a bebida alcoólica, né? Por exemplo, no caso aqui é uma cachaça. Por que eu estou utilizando ela? Porque na minha região é impossível encontrar solução alcoólica. E na internet está muito caro, porque assim, a internet é caro o produto e o frete mais ainda. Então, é impossível comprar. Então, eu compro um pouquinho assim, porque dá no mesmo, pelo menos para mim, que eu nunca vi diferença, tá? Eu não vejo diferença. Dizer que não existe diferença? Perfeito, mas eu nunca vi, tá? Eu não vejo diferença. Até hoje eu não enxerguei a diferença de uma solução alcoólica para uma bebida destilada, tá? Vou colocar só um pouquinho, gente, é só um pouquinho, ó. Olha, eu escorreguei minha mão aqui. Só um pouquinho, vou dar uma misturada, vou mostrar pra vocês aí. Porque eu quero fazer uns detalhezinhos aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar. Talvez eu tenha que colocar um pouquinho mais de pó. Mas vamos ver se vai dar. Se não der, eu ponho mais. Fechar aqui, né? Vou mostrar pra vocês, ó. É bem pouquinho que eu vou utilizar, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas é bem pouquinho. O que eu vou fazer? Essas quinas imperfeitas aqui, eu vou passar por cima delas, tá? Nas bordinhas dela aqui. E, gente, essa soluçãozinha aqui, ó, é um pincelzinho maciozinho, que eu comprei só pra isso.
Mas é um pincelzinho que tem as cerdas fininhas, tá? Porque a gente precisa de delicadeza. E nessa hora aqui, gente, não tem como você botar força, porque a ideia aqui é o douradinho seguir a quina imperfeita. Se você botar muita força aqui, a quina vai atrapalhar, vai estragar e não vai ficar o efeito que a gente quer. Então, ó, delicadeza. Eu estou só encostando o pincelzinho no bolo, tá? Dando leves batidinhas. E aqui, gente, essa solução aqui, por que você tem que colocar pouco álcool, né? Pouca bebida destilada ou solução alcoólica. Porque senão vai escorrer. E a ideia aqui não é escorrer, tá? Existe aí um gel que o pessoal compra aí, né, dourado, para fazer essas quinas aqui. Mas, gente, sinceramente, como eu já falei aqui, algumas coisas a gente tem que aprender a substituir. Por quê? O gelzinho você vai pagar lá, esse gelzinho você só vai usar para quando você tiver essas quinas aqui. Não, se você tiver quina, faz isso que isso tem para você. Porque aí você não precisa estar comprando o gel para fazer a quina. Né? Você consegue fazer em casa. E além de que o pó, você comprando o pó, você usa ele para outras coisas. O gel você vai utilizar só para uma coisa, né? Então, assim, existe a possibilidade de você fazer o seu próprio gelzinho em casa. Agora, como eu falei, não pode colocar muito álcool, porque senão vai escorrer. Então, agora, eu concluí a minha bordinha. Não vai dar para vocês verem do jeito, ó. É branco o bolo, né? Não ajuda muito. Então, o que eu vou fazer agora aqui? O meu aqui, acabou que não foi muito suficiente. Eu vou colocar um pouquinho mais de pó aqui e um pouquinho mais de solução. Vou mostrar pra vocês. Que agora eu vou fazer uns pinguinhos aqui no bolo. Então, ó, esse aqui que eu uso, ó, da Mago Ouro. Muito bom mesmo. E vou colocar um pouquinho, que é bem pouquinho, tá, gente? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Porque agora, nesse caso aqui, que não é a borda, é os pinguinhos, né? O respingado aí no bolo, eu preciso fazer ele um pouquinho mais líquido, tá? Um pouquinho mais líquido, porque eu preciso que ele, no caso aqui, agora eu quero que ele escorra um pouquinho, tá? Então, vou mostrar pra vocês aí. Agora ele tá um pouco mais líquido, não sei se vai dar pra ver. Um pouquinho mais líquido. Que agora eu vou realmente, né, respingar no bolo. Batidinhas no pincel, ó. Pego ele assim, ó, na lateral. Olha lá. É isso que eu quero, tá vendo? Respingadinho. No meu caso aqui, eu vou fazer mais em cima, porque na parte de baixo vai vir a cor preta e vermelha, então não tem necessidade de tampar muito a parte de pingar, né, a parte de cima. A parte de cima que eu digo na lateral, tá? Perfeito. Agora, gente, eu vou limpar aqui. Vamos olhar o meu Perflex aqui, que eu esqueci. Por que eu estou molhando o meu Perflex? Porque no caso aqui, Ih, gente, esse dourado aqui, ele gruda um pouco na bandeja. Então, eu tô fazendo com que o Perflex molhado para ficar mais fácil de retirar esse dourado, tá? A gente dobra o paninho, vem limpando. Pode deixar essas pintinhas na bandeja? Até pode. Mas o que é o problema? Quando você estiver manuseando a sua bandeja, você pode encostar e deixar sujo, e manchar e borrar. Então, se você for deixar essas pintinhas na sua bandeja, tome cuidado onde você vai colocar a mão para você não borrar, né? Caso você tenha ideia de que essas pintinhas na bandeja façam parte aí da decoração, tá bom? Só toma cuidado para que você não borre, nem se você vai colocando o dedo assim, vai borrando, vai ficar feio. O intuito ali, se você quiser, deixar as pintinhas, mas não elas borradas, né? Então aqui basicamente a gente terminou o bolo, vou mostrar pra vocês de pertinho, ó. Então agora a gente vai fazer aqui a caracterização do bolo do Flamengo. Eu vou colocar aqui camadas de vermelho e preta. São camadas fininhas, por quê? Porque, gente, o vermelho e o preto são cores que a gente precisa acrescentar muito corante para que eles se tornem preto. O preto, por exemplo, se eu colocar pouco corante, fica cinza. O vermelho, se eu colocar pouco vermelho, fica um vermelho mais clarinho, até rosa. Então, eu preciso colocar um pouco mais de vermelho para que ele fique um vermelho vivo. E no caso, é o caso do Flamengo.
né? O Flamengo é preto e vermelho, né? Forte. Então, como eu tenho que acrescentar muito corante, existe o grande risco, né, do meu chantilly ficar amargo, tá? Isso existe. Se algumas pessoas disserem para você que tal corante não fica. Não, nunca vi. Às vezes pode ser que exista um corante aí que não fique amargo. Mas pela quantidade, né, de corante que a gente precisa acrescentar, talvez um corante que seja bem pigmentado, né, que tem uma cor bem forte, pode ser que você use menos corante para chegar no tom e automaticamente fique menos amargo, né? Ou até não fique. Mas no caso, os corantes que eu utilizo aqui não tem essa possibilidade, então eu faço, eu sempre explico pro meu cliente o seguinte: Diana, eu quero um bolo do Flamengo preto e vermelho. Aí eu passo essas informações de que existe esse risco e tem a possibilidade de fazer aquela pré-camadinha, né? A gente faz o bolo de uma cor, né, mais clara, e depois vem com a camadinha bem fininha da cor, né, do preto e do vermelho, para ficar em cima, ou seja, na hora que a pessoa partir o bolo, a maior quantidade de chantilly é do chantilly claro e não do chantilly escuro. Mas eu sempre gosto de explicar que o vermelho e o preto fica amargo. Então, ou seja, por mais que seja uma camadinha fininha, se a pessoa passar o dedinho só naquela ali e experimentar, vai estar amargo. Então, existe essa técnica, né, de fazer essa camada por cima, né, fininha, da cor mais escura, ou você pode optar, falar para o seu cliente, como uma ideia que eu dei para minha cliente, fazer o bolo a maior quantidade branca e fazer apenas uma lista ali branca, vermelha e preta para simbolizar o Flamengo, mas que tivesse uma quantidade bem menor aí de cor, né, de chantilly, para evitar o risco de ficar amargo, tá bom? Então nós vamos agora fazer uma camadinha preta, fininha aqui, mas só um pedacinho, e a vermelha só um pedacinho, beleza? Vamos começar agora com o vermelho. Então, o restinho que sobrou do chantilly que eu fiz ali, eu vou tingir de vermelho. E nesse caso aqui, gente, eu preciso, né? Na caso eu vou fazer o primeiro preto. Eu preciso que o chantilly seja molinho, tá? Tem que estar molinho para que eu possa alisar ele aqui no bolo e ele fique bem fininho e não arranque o chantilly de baixo, tá? Porque se ele tiver grosso, a hora que eu vou passar a espátula, vai sair puxando o chantilly branco e não é legal. Então ele precisa estar molinho, tá? Vou pegar ali o corante e volto aqui que eu esqueci. E, gente, para adiantar a cor do meu preto, né, eu posso acrescentar um marrom, porque o marrom já vai tirando. Porque se eu for colocar o preto no branco, vai ficando cinza, cinza claro, cinza escuro, até chegar no preto. Então eu ponho um pouquinho de marrom, é só um pouquinho, tá, gente? Ó, umas 2 gotinhas só. Umas 2 gotinhas. E venho com o preto. Por quê? Porque o marrom vai dar o fundo, tá? Só com umas gotinhas de preto aqui, meu preto tá um pouco ralo. Então até nisso também tem que tomar cuidado, tá? No caso esse aqui nem tanto, porque eu quero que ele fique mole. Mas quando é um chantilly de uma cor que você não quer que fique mole, tome cuidado. Porque alguns chantilly, alguns corantes, acho que por causa do calor, eles começam a ficar mole, né? Então quando você vai colocar assim, às vezes você queria colocar uma gotinha só, sai muito, né? Então tome cuidado com isso aí, tá bom? Esse aqui tá bem molinho, mas como eu preciso que ele esteja mole mesmo, então pra mim, tanto faz. Mas tome cuidado com isso, tá? Ó, você vê que a quantidade de corante que eu já coloquei, ó, tá cinza escuro, ainda não tá preto. Então, pra vocês verem o problema da cor escura. Ó, talvez você vai chegar preto aí, mas tá cinza, tá? Cinza escuro. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas deixa descansar. Sim, o preto, o vermelho, você pode deixar descansar um pouquinho, que ele pega um pouco mais a cor. Mas aqui tá cinza, ele não tá preto. Então não adianta eu botar aqui, não vai virar preto, tá? Então, ó, vou botar mais um cadinho aqui de corante. Deixa eu limpar a pontinha do meu corante aqui, porque acho que entupiu um cadinho. Peraí, gente, vou pegar um palitinho de dente aqui, porque ele entupiu um cadinho. A gente precisa desentupir. Então, ó, só enfiando o palitinho aqui, ó, só para desentupir. Pronto. Mas não tá entendendo esse corante hoje, não. Vou ter que pegar outro aqui, gente, porque o que acontece? Se eu for ficar perdendo tempo com ele, de abrir, ele vai me tomar muito tempo. E tempo é precioso, né? Então, deixa eu só pegar um outro corante aqui, eu vou abrir um outro corante.
outro preto aqui, que aí depois eu desentupo aquele ali. Então, gente, o preto, a cor escura, é algo que você tem que deixar bem claro para o seu cliente, que, assim, é fato que existe um grande risco, né, de que ele vá amargar, tá? Vocês viram a quantidade de corante que eu já coloquei, e é pouco chantilly, tá? É pouco chantilly. Imagina se fosse muito chantilly, ó, agora que ficou preto. Agora sim. E assim, no caso, tá vendo? No caso, eu preciso dele molinho, mas a cor escura, ela tem essa questão de amargar e também de perder a estrutura do chantilly. Então, quando a gente precisa de um bolo muito escuro de uma cor só, a gente explica ao cliente que vai ser utilizado muito corante e que a gente vai fazer uma camada fininha por cima. Por exemplo, quero um bolo muito verde, mas o verde forte mesmo. Então, para evitar que a pessoa vá comer, né, como eu falei que o chantilly amar, meio que um gosto um pouco forte, a gente faz uma camada, né, normal de um bolo, uma cor mais clara, e vem com a camadinha fininha daquela cor escura por cima. A hora que a pessoa partir, a maior quantidade vai ser da cor clara. Mas isso tem um problema também, pesa mais o bolo, tá? Então, se você trabalha por quilo, explique isso para o seu cliente, beleza? Se tiver alguma dúvida sobre isso aí também, pode deixar no comentário que eu respondo vocês. Bom, agora eu vou passar esse preto aqui. Já que depois eu desentupo esse pretinho aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu só limpar minha espátula, que ela tá com chantilly branco, para evitar que suje. Eu vou passar um pedacinho do preto, mas é só um pedacinho aqui, gente. Eu não vou passar nele todo aqui. Por que eu não quero passar nele todo? Porque depois eu vou vir embaixo com o vermelho. Se eu passar o preto daqui pra baixo, depois vem com o vermelho em cima, fica uma camada grossa. Não precisa disso. Então, eu vou passar só uma fitinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, e depois eu venho com o vermelho por baixo, tá? Então, vocês podem ver que tá bem molinho, eu vou mostrar pra vocês, bem molinho. Passe com delicadeza, por quê? Porque se tá molinho também, se você passar forte, vai sujar de branco, né, do chantilly de baixo. Então, é isso que a gente quer também. Então, paciência, devagarzinho. Percebem que eu só passo na parte que eu quero que ele apareça? Porque embaixo vai ficar o vermelho. Não preciso passar muito até embaixo, porque embaixo o vermelho vai tampar. Então, não tem por que eu passar o preto até embaixo, depois ainda vi com o vermelho em cima dele. Não tem necessidade. Antes eu fazia isso até ver essa técnica que eu achei super interessante. Eu falei, vale a pena levar, mostrar, né? Então agora vamos passar a espátula também com muita paciência, com muita calma. Não pode encostar a espátula toda no bolo, a gente vai encostar só um pedacinho. Hoje está movimentada a rua aqui. Só um pedacinho dela, a pontinha dela que a gente vai passar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Assim, que aí eu consigo mostrar, ó. Vou só encostar no preto. Estou encostando delicadeza para evitar tiro. Por quê? Porque esse excesso de preto aqui pode me atrapalhar na decoração. Então eu vou tirar esse excesso, limpo aqui, para não me atrapalhar. Não posso encostar em cima, tá, gente? Senão vai estragar a minha decoração. Encostar embaixo nem tanto problema. Vocês podem ver que embaixo eu não estou me preocupando tanto, porque o vermelho vai vir por cima, ó. Perfeito. Tá vendo que embaixo aqui, ó, manchou? Sem problema, porque o vermelho vai vir por cima. Mas em cima eu não posso encostar, tá? Porque se encostar, vai estragar minha decoração. Então, só vou dar mais uma. Só para dar mais uma afinadinha, né? Porque no caso o preto é problema, né? Porque fica amargo, então quanto menos tiver, melhor. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o vermelho. Vou colocar pra cá, pra gente não encostar no bolo, né? E no caso aqui, gente, o vermelho, eu vou utilizar um pouquinho. Vou pegar esse vermelho aqui, que tá acabando, eu botei de cabeça pra baixo, pra aproveitar o máximo, né? Eu vou colocar um pouquinho do laranja, mas é só um pouquinho, pra também, a mesma coisa que o marrom fez no preto, o laranja vai fazer no vermelho, tá? É só pra ajudar a chegar rápido, não precisar tanto corante. Agora, o preto é o pior de todos, tá, gente? O vermelho ainda chega um pouco mais rápido, mas o preto é terrível. Então, assim, se alguém pedir um bolo preto, deixe bem claro, né? O vermelho até que um pouco menos, mas também deve ser informado também, tá? Agora, o preto
ele, se você pessoa pedir um bolo preto, você tem que deixar bem claro que o risco de ficar amargo, mesmo que você faça aquela camadinha fininha em cima, a pessoa que... Ó, gente, tá fechado vermelho aí não. Aí não vai, né? Mas mesmo que a pessoa, você faça aquela técnica da camadinha fininha por cima, o preto é o problema, tá? O preto não tem jeito. Um pouquinho de vermelho. O vermelho chega um pouquinho mais rápido, ó. Praticamente já chegou. Só que por ele chegar um pouquinho mais rápido também, o chantilly não ficou molinho do jeito que eu quero. Vamos continuar mexendo? Que talvez fique. Por isso que é importante que você faça toda a mistura antes de ficar texturizando seu chantilly para evitar que texturize demais. Ó, acho que não vai precisar não. O vermelho, tá vendo? É a textura que eu preciso. Então agora, ó, vou pegar aqui minha espátula. Pode fazer com a mão de confeitar o que eu fiz aqui com a espátula? Pode, só que assim, é mais uma coisa para você lavar, mais uma coisa para te dar trabalho. A espátula, você vê com a pontinha dela e você faz isso aí, tá? Porque não tem muito de fazer certinho, né? Nesse caso aqui, não é muito certinho e tal. Então, ó, agora eu vou aplicar na parte de baixo o vermelho. Muito cuidado, da mesma forma com o preto, para você não ir raspando. Então, ó, põe, para, e põe mais um pouquinho. Olha lá, por mais que eu encostou um pouco no preto. Tem problema, a gente vai... Tem problema essa misturinha, mas o ideal é que você tome cuidado. Pra evitar que manche, né? Porque o legal aqui é que os dois fiquem distintos, né? Separados ali, não juntos. Ó. Botei uma camadinha um pouquinho grossa, mas a gente vai retirar essa camada, tá? Pode até retirar de uma vez aqui, ó. Tirei um pouco. Vou passar a espátula agora. Agora eu passo, me preocupando em encostar a parte de baixo e não a de cima. Ó. Olhando sempre pra ver se a minha espátula tá... Porque aí, no caso, a minha espátula agora tem que estar assim. De vez ela tava assim no começo, né? Retinha. Ela vai estar meio inclinadinha assim, ó. Percebe? Ela tá meio inclinadinha. Pra tirar só a partezinha de baixo. Ó, praticamente já ficou bom. Só vou dar mais uma passadinha. Vou tirar só mais um pouquinho. Aí. Toma cuidado, porque, ó o erro que eu cometi aqui, ó. Eu não, né? Mas assim, ele subiu um pouco mais, tá vendo? Não tem problema. Mas senão ele pode subir demais e tampar, né? A decoração, o preto, né? Também não é o que a gente quer. Então agora, gente, eu vou tirar o excesso desse vermelho aqui, do papel. Depois, consequentemente, eu tenho que vir com meu paninho, né? O Perflex. Ó, eu vou tirando o excesso assim, gente, eu vou limpando aqui, ó. Porque se você vir raspando toda a bandeja, o excesso, o chantilly vai subindo e pode encostar no bolo e estragar a sua decoração, né? E atrapalhar o acabamento aqui. Então, faça sem pressa, mas com beleza e eficiência. Porque também não adianta, gente, fazer o negócio correndo. Então, ó, tô tirando o excesso, tirei todo o excesso do chantilly. Por que eu gosto desses papelzinhos, gente? Porque o papelzinho, além de ser, né, mais higiênico, esse Perfex também não dura muito tempo, tá? Porque ele é bem fraquinho, né? Então ele não dura umas 2 lavagens aí, né? Ele já começa a rasgar. E isso é bom, porque na verdade a gente não pode utilizar tecido na área alimentar. O ideal é que não se utilize, né? Por questão mesmo de higiene. Então, Perflex aqui, mas nessa hora aqui, ó, eu preciso no paninho, porque o vermelho para sair só com papel é triste. Tá? O vermelho, o preto, para sair só com papel, eles te dão uma coça, né? Porque suja a bandeja mesmo. Então, a cor escura, né? Ela tem essa questão, de que várias questões, né? De amargar, de perder a estrutura do chantilly, de sujar demais a bandeja, de te dar trabalho para limpar.
Então, ó, aqui que eu tô fazendo? Eu só dar mais uma olhadinha no meu Perflex aqui, ele já deu uma secadinha. E aqui, gente, não é molhar ele a ponto de deixar ele escorrendo água. Você aperta, né, pra tirar o excesso da água, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui um pontinho, ó. Eu ensinei aqui, eu gosto sempre de mostrar, ó, essa pontinha pra limpar essa bordinha aqui, ó. Bom você pegar também de um papelzinho, que você vai tirando o excesso dessa pontinha. Você tem que fazer várias pontinhas, né, toda vez que ela estiver suja. Porque ela vem carregada de chantilly, né? Limpando na bordinha, então a gente faz, limpa ela no papel. Ela fique limpinha. E você possa continuar usando ela. Então, ó, ajuda muito, gente, a dar um acabamento na quina, essa pontinha aqui que eu ensino pra vocês. Ajuda muito mesmo. Então, ó, agora eu vou só tirar aqui, porque fica umas manchinhas, né? Aonde a gente termina a limpeza, acaba ficando uma manchinha. Então, só vou dar um acabamentozinho aqui. Vou dar uma limpezinha. Eu gosto muito de detalhe, como eu já disse pra vocês. Pra mim, detalhe é muito importante. Então, eu foco muito nessa questão do detalhe. Deixa eu ver agora onde vai ser minha frente. Minha frente vai ser aqui. Beleza, e agora a gente vai colocar o topper, porque basicamente é isso aqui, tá? Eu vou colocar o topper e mostro pra vocês aqui. Mas o que a gente quis mostrar, o que eu quis mostrar pra vocês aqui? O pouco uso da cor escura, no caso do bolo do Flamengo, caracterizei com o bolo do Flamengo, tá? Mas vou ter menos problema essa questão do cliente partir aqui e sentir o sabor, né? Do corante um pouquinho amargo por causa do chantilly um pouquinho amargo por causa do corante. Porque não tem jeito, tá? Corante preto, vermelho. Então tenha consciência disso, de você repassar isso pro seu cliente, né? Esse detalhe, essa informação, porque ele quer o bolo, né? Então você que tem a responsabilidade de passar essas informações, tá bom? Vou pegar o topper aqui. Então, concluindo aqui, trazendo o topper, né? Nós vamos sempre olhar qual vai ser a frente do bolo, tá? A minha frente vai ser essa aqui. Então, meu topperzinho da lateral tem um palitinho, né? Eu fino na lateral. Muito cuidado. Eu vou dar uma entortadinha nele aqui, gente, porque ele tá encostando muito. Então, ó. Símbolozinho do Flamengo, tá brilhando muito, talvez vocês não consigam ver tão bem, mas símbolozinho do Flamengo. O bolo é bem simplesinho, né? O cliente pediu bem simplesinho. Mas é um bolo bem bonito. É um bolo que a gente caracterizou que é do Flamengo, pelas cores aqui, né? Mas a gente não utilizou muita quantidade de cor muito escura, né? Então essa é uma dica bem legal para vocês darem pro seu cliente. Vou colocar meu bolinho aqui. A gente conclui assim a decoração. Então, gente, o quão é importante você se preocupar com essa questão da cor. Se preocupe, repasse para o seu cliente todas as informações possíveis que você puder passar sobre essa questão. Que o bolo pode ter essa parte, né, ficar um pouquinho amarga, é normal. Que o peso do bolo pode alterar um pouquinho, né, caso você faça aquele bolo com parte de baixo clara e vem cobrindo todo o bolo com a parte mais fininha da cor mais escura, né, do vermelho, preto, qualquer que seja a cor. Então esse tipo de bolo acaba passando um pouquinho mais, porque você acrescenta mais uma camadinha fininha de chantilly, mas acrescenta, né? Então é importante que você se informe isso para o seu cliente, que existe essa questão de poder algumas pessoas sentirem esse sabor. Por exemplo, se a pessoa passar o dedo aqui, talvez ela sinta o sabor, mas quando for partir a fatia, é um pedacinho muito pequeno do vermelho e do preto. Então, ou seja, a probabilidade da pessoa sentir é muito pequena, né? Então é importante que você tenha essa consciência de que o bolo com cores mais escuras deve ter esse cuidado, né? Deve ter essa atenção, tá joia? Eu espero muito ter ajudado você aí, né? Com essas informações, eu espero muito mesmo. E se você gostou, já deixa seu like, deixa o comentário, compartilha esse vídeo, tá bom? E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aí no comentário. Eu gosto da interação de vocês, me fala se você chegou até o final, né? E me fala de onde você tá falando, né? Qual lugar, qual cidade, qual país que você tá falando. Eu fico muito feliz nessas interações e gosto muito de conversar com vocês, gosto muito de responder as perguntas de vocês. Amo ver os elogios, né, que vocês deixam aí pra mim. Qualquer dia eu vou fazer um videozinho aqui para agradecer a todos vocês que deixam aí os seus elogios,
Gosto muito, né? Porque é um apoio para nós, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê que as pessoas estão gostando e nos apoiam, né? Isso é gostoso, né? Essa interação, esse carinho, a gente fica muito feliz, tá bom? Então, eu espero muito ter ajudado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchauzinho!